Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui para a nossa aula de português do terceiro ano, né? Nós tivemos aí uma semana avaliativa, né, de algumas atividades para fortalecer ali, a gente ter a certeza de que vocês realmente aprenderam. E hoje, né, nós vamos trabalhar sílaba tônica, tá certo? Você já pode acompanhar aí no seu livro a partir da página 44. O nosso último texto, antes mesmo das videoaulas de revisão, foi textos que informam, que tem aí na página anterior, né, na página 42. E hoje nós já vamos iniciar com gramática. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas anteriores eu expliquei para vocês que precisava fazer ali uma fixação do conteúdo que nós já tínhamos visto antes, né, que o nosso último conteúdo de gramática foi número de sílabas, lembram? Palavras monossílabas, dissílaba, trissílabas e polissílabas. Pois é, então nós demos uma fortalecida nesse conteúdo para poder entrar nesse conteúdo de hoje, que também diz respeito à classificação de palavras. Nós podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas, né, que foi a última aula de gramática, e nós também podemos classificar as palavras quanto à sílaba tônica, que é o assunto de hoje. Tá certo? E aí nós já vamos começar com a gramática acompanhando no nosso livro, que diz o seguinte, página 44. Leia a receita a seguir. Lembrando que, antes de nós começarmos aqui, receita, gente, também é um gênero textual. Lembram que nós já falamos de gêneros textuais, né? Textos informativos, existe as receitas, que no caso tem um agora, existe a música, existem imagens, existe fábula, lenda, conto, parlenda, muita coisa, trava-línguas, adivinhas, textos jornalísticos, né? Existem vários gêneros textuais. E a receita também é um gênero textual, tá certo? Então já mexe um pouquinho aí com a parte da literatura. Então vamos lá. Leia a receita a seguir. Pudim de gelatina com 2 ingredientes. Eu vou até tentar em casa. Olha aí, ingredientes: um pacote de gelatina de sua preferência e uma lata de creme de leite. E o modo de preparo é: hidrate a gelatina em meia xícara de chá de água quente e deixe esfriar um pouco. Em seguida, misture a gelatina hidratada com o creme de leite e mexa vigorosamente até que estejam totalmente incorporados. Distribua em 4 potinhos e leve à geladeira para firmar. Sirva com calda de frutas por cima. E essa receita aí vem de figos e fondis. Acho que é isso mesmo, né? Uma receita que veio da internet. Bom, como vocês podem ver aí, já tem uma atividade, releia estas palavras da receita. A gente vai vendo as atividades para poder pensar aí no que é sílaba tônica. Nós temos as palavras pudim, xícara, gelatina, lata, pacote, geladeira, calda e potinhos, né? E na letra A, escreva as palavras do quadro acima na tabela, separando-as em sílabas. Lembram, né? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Aí você vai separar palavras de sílabas, trissílabas e polissílabas. No item B, já na página 45, fale cada palavra do item anterior em voz alta. Em seguida, pinte a sílaba mais forte de cada uma delas. Então, observe só. A primeira palavra do quadro é pudim. Você vai ler lentamente, certo? Em alta voz e descobrir qual é a sílaba mais forte. Olha só. Pudim. Qual é a sílaba mais forte de pudim? É o din, não é? Ó, pudim é aquela que você fala com mais intensidade. Eu vou usar outros exemplos de palavras que não estão aqui no quadro, tá? Que é para você fazer a sua atividade sozinho. Então vamos pensar. Vamos pensar em assuntos da atualidade. A gente está falando muito sobre saúde, né? Então vamos lá. Saúde, primeira palavra. Saúde, vamos pensar em outra. Remédio.
remédio. Vamos pensando em outra. Vamos lá, que tem a ver com assuntos atuais. Médico. Médico, olha só. Médico. Vamos falar em posto, né? Posto. Vamos pensar em outra palavra? Hospital. Né? Bem interessante. Então vamos lá. Colocamos aqui algumas palavras do nosso cotidiano que a gente tem falado muito devido a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Cada palavra vamos pronunciar em voz alta e descobrir qual é a sílaba forte de cada uma. Vamos lá, ó. Saúde. A sílaba forte de saúde é o U. Remédio. Né? Remédio, a sílaba forte é o mé. Médico, a sílaba forte é o mé também, só que aqui não está na mesma colocação que a palavra remédio. Posto, posto é aqui, ó, a primeira sílaba. E hospital, o tal, aqui, olha que interessante, o tal. Tal é a sílaba mais forte. Então, veja bem, se você observar, cada sílaba aqui colocada, né, cada sílaba forte, ela está num local diferente. Pode observar. Na palavra hospital, a sílaba forte é a última, né? Porque a primeira sílaba é os, a outra é pi e a outra é tal. Então, a última sílaba, ó, hospital, a última sílaba é que é a sílaba forte. E sabe como é que essa palavra é chamada? Sabe qual classificação que a gente dá para ela? Ela é chamada de palavra oxítona. Deixa eu escrever aqui. Oxítona. Porque a sílaba forte dela é a última. A sílaba forte ou a sílaba tônica, por isso que chama de sílaba tônica. Tônica por quê? Porque é forte. A sílaba mais forte da palavra hospital é a última. Então, ela é oxítona. É assim que é chamada toda palavra que tem como sílaba forte, sílaba tônica, a última. Já na palavra saúde, veja bem, ó. Saúde, tem 3 sílabas, né? Ó, aqui a última, aqui a penúltima e aqui a antepenúltima. Então, a minha sílaba forte da palavra saúde é a penúltima. Então, quando a sílaba forte de uma palavra for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Ó. Paroxítona. Quando a sílaba forte é a penúltima. E aqui a palavra médico. Na palavra médico, olha só, médico. 3 sílabas. Última, penúltima e antepenúltima, né? Então, quando a palavra, né, escrita, quando a sílaba forte dela, a sílaba tônica, for a antepenúltima, ela também recebe um nomezinho. Ela recebe o nome de proparoxítona. Porque a sua sílaba forte é a antepenúltima. Antepenúltima. A sílaba forte é a antepenúltima. Certo? Então, toda vez que a sílaba forte for antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Tem uma coisa que é muito interessante nas palavras proparoxítonas, é que todas elas são acentuadas. Às vezes você não precisa nem pronunciar, só de você ver
que a sílaba antepenúltima está acentuada, que no caso aqui a gente viu a palavra médico, não é isso? Ó, médico, última, penúltima, antepenúltima. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, certo? Você pode ver a palavra árvore, ela é proparoxítona e ela é acentuada na sílaba tônica. Atlético, atlântico e assim vão muitas outras. Então vamos aqui para o nosso livro, página 45, onde tem atividades. Complete o nome das imagens com a sílaba que falta. Então você vai ver aí. Letra A, bombom, ambulância, empada, maçã, telefone, colar, envelope e nuvem. Na 2, questão 2. Agora leia as atividades. Agora leia as palavras da atividade 1 em voz alta. Qual foi a sílaba mais forte que você pronunciou em cada palavra? Circula. Então você vai pronunciar, ó, bombom. Qual é a sílaba forte de bombom? Ambulância. Qual é a sílaba forte de ambulância? E aí você vai circulando a sílaba forte, a sílaba tônica de cada palavra. Na questão 3, sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. No caso, aí você vai passar um tracinho embaixo. A, também. B, limpeza. C, temperatura. D, simpático. E, pensamento. E F, vizinha. Na quarta questão, ainda nesta mesma página, leia as palavras do quadro a seguir. Aí tem rápido, amarelo, capitão, árvore, estrela, maracujá, estômago, sapato, abacaxi, abóbora, régua, jardim, pássaro, lápis e nariz. Aí no item A, circule a sílaba tônica de cada palavra. E no item B, agora escreva as palavras na tabela abaixo, de acordo com a posição da sílaba tônica. Em seguida, sublinhe na tabela a sílaba tônica das palavras. Então, aí tem uma tabelazinha, né? Com 3 espaços. Aí tem, primeiro espaço, sílaba tônica antepenúltima. Aqui você vai colocar todas as palavras proparoxítonas, semelhante a médico, certo? Sílaba tônica penúltima. Você vai colocar todas as palavras paroxítonas. E por último, sílaba tônica última sílaba, você vai colocar todas as palavras oxítonas, tá certo? Aí, embaixo, onde tem brincando, questão 1, leia as palavras a seguir e sublinhe as sílabas tônicas. Depois, organize as sílabas tônicas e forme com elas uma nova palavra. Olha que interessante. Toca, periquito e mosca. Aí você vai ver qual foi a palavra que se formou a partir daí, tá certo? Então, olha, eu aguardo vocês para a próxima aula, que nós vamos também ainda continuar com sílaba tônica, porque esse assunto é um assunto que exige bastante treinamento, né? Para você tirar de letra aí. Próxima aula a gente se vê. Tudo de bom para você.